Esse é o segundo vídeo de uma série de 4 vídeos que eu estou fazendo aqui para você no YouTube para te dar uma mentoria gratuita sobre como estudar para o concurso dos Correios em 2024, nível médio. Se você caiu de fato nesse vídeo aqui diretão, volta, assiste o primeiro, retorna para esse aqui, porque você seguir na sequência vai ser muito melhor para você. Eu já te dou aqui uma informação bem importante. Tem um brinde que eu deixei para você escondido em um desses 4 vídeos, tá? É um brinde bem legal, uma planilha de estudos para você, mas eu não vou te falar em qual vídeo tá e em qual minuto tá. Assista tudo, você vai ser muito bem instruído aqui e ainda vai levar esse brinde totalmente gratuito, tá? Mas vamos lá. Eu falei no vídeo anterior sobre a perspectiva para o próximo concurso, cronograma e tal, e agora eu quero trazer aqui para você como foi o último edital, tá? Para você saber exatamente o que você tem que fazer agora. Se você está entrando agora no mundo dos concursos, o que é o edital? É a lei do concurso, basicamente. Ele vai ter todas as regras ali de como que o concurso vai funcionar, tá? Então, tudo que vai ser cobrado de você, as disciplinas, como que vai ser cobrado, enfim, vai estar tudo aí dentro desse documento que é chamado o edital. Então, sempre que você escolhe um concurso para você estudar, você precisa voltar para o edital anterior e ver, poxa, como é que foi o concurso anterior? Porque, normalmente, os concursos seguem um modelo de como eles foram anteriormente programados. Tá? Então, você quer estudar para os concursos agora, você tem que voltar lá no último edital e dar uma olhada. Só que qual que é a sacada que você tem que ter? O último concurso foi em 2011. Então tem muito tempo, é muito tempo aí para o mundo dos concursos. São 13 anos aí sem concurso dos Correios. Então isso significa o que para você? Que você tem que dar uma olhada lá, mas ao mesmo tempo você tem que estar alerta, porque esse edital está antigo. Pode haver atualizações, mas ele não é de se jogar fora, muito pelo contrário. Você tem que ir lá, entender como foi a cobrança naquela época e ver se faz sentido alguma inovação, alguma diferenciação para um próximo edital, para que você não seja pego de surpresa, tá? Então eu quero te instruir aqui justamente para você não ser pego de surpresa. E se você está tendo essa sessão aqui de mentoria gratuita comigo, eu te peço para você se inscrever nesse canal, porque não te custa nada, cara, é só um clique e você está pegando isso aqui que vai definitivamente te ajudar a conquistar a sua vaga no próximo concurso dos Correios. Mas vamos lá. Língua portuguesa foi a primeira disciplina aí que você teve aí no seu último edital, tá? Que não é nenhuma surpresa, porque todo concurso basicamente teve língua portuguesa. Acho que teve CNU aí, que viajou aí e não cobrou língua portuguesa. Acho que é algum bloco. Mas enfim, loucura, loucura, loucura. Todo concurso você tem língua portuguesa e você precisa... Cara, isso aqui você tem que dominar. Eu sei que língua portuguesa é um calo aí no pé de muita gente, mas tá na hora de você perder isso, tá? Você tem que começar do zero para você entender absolutamente tudo, porque língua portuguesa é basicão, tá? Então, para você não ficar para trás, cara, você tem que dominar bem. Mas qual que é o teu objetivo aqui em língua portuguesa? Bom, em termos de conteúdo, o que a gente pode esperar? Cara, exatamente o que está aqui. Língua portuguesa é muito padrão, então assim, é muito difícil que você tenha grandes alterações no conteúdo de uma prova para outra, às vezes até de uma banca para outra, tá? Isso aqui é muito padrão, só trazendo uma observação para você, o último edital foi organizado pela banca Sebrasp, tá? Aquela que é conhecida por fazer questão de certo e errado, uma errada anula uma certa, então é uma banca que você tem que conhecer bem, ela não nem de longe a pior, tá? Na minha percepção, FGV definitivamente seria a pior escolha, nesse sentido, né, de ser uma banca complicada. O português da FGV, cara, parece coisa de outro mundo, mas você precisa firmar a sua base. E o que você tem que fazer? Esse aqui foi o edital do Sebrasp, né? Mas como eu falei, é muito padrãozão. O que você tem que fazer? Primeira coisa, cara, você tem que dominar total compreensão e interpretação de textos. Isso aqui é uma dificuldade, porque hoje em dia, cada vez mais, as pessoas que não têm hábito de leitura, que só quer saber de redes sociais, de besteira, cara, tem dificuldade de entender os textos mais básicos, mais simples. Às vezes comentários, até comentários de Instagram, a galera tem dificuldade de entender, um negócio de 2 linhas. Então, cara, você passa um texto para aquela pessoa, ela se sente num mundo assim, cara, como se ela estivesse lendo grego, literalmente. Então, isso aqui é uma barreira que você precisa tirar da sua vida. É a língua que você fala, cara. Se é a tua língua, você já tem uma facilidade absurda de aprender. Como é que você consegue aprender inglês e não consegue aprender a tua própria língua? Interpretar a tua própria língua. E você fala, Lucas, não consigo aprender inglês. Consegue sim, vai morar lá nos Estados Unidos, por exemplo, ainda que você não tenha nenhuma oportunidade de emprego, se você fosse jogado lá, cara, com alguns dias, tu ia estar falando muita coisa. Sabe por quê? Por causa do teu estado de necessidade.
você ser jogado lá e, cara, se você não aprende, você não consegue se comunicar em absolutamente nada. Então, aquele estado de necessidade vai fazer com que você aprenda à força. Então, se você consegue aprender até o inglês numa situação dessa, será que não é a hora de você abraçar esse teu estado de necessidade, de passar num concurso público, para fazer com que você aprenda português? Destrava isso na sua mente para que você consiga, de fato, entender como é que a tua língua funciona, cara. Mas beleza, compreensão e interpretação de texto de longe, em todas as bancas, é o principal. Boa parte das questões, no mínimo, será com base em textos. Então, você vai ter que aprender, tá? Só que o que acontece? Para você compreender bem, você precisa necessariamente da gramática. Porque é a gramática que vai te dar as ferramentas para você interpretar um texto. E, Lucas, o que é a gramática? É todo esse resto de coisa aqui, ó. Então, o que eu te oriento a fazer? Busque aprender a gramática da língua portuguesa, do básico. Você não vai aprender tudo que a língua pede para você. Você precisa aprender isso aqui. E na real mesmo, não é tão trabalhoso. Não estou dizendo que você não vai ter dificuldades, que não existem empecilhos, não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não é tão trabalhoso do ponto de vista de tempo que você precisa dedicar para isso aqui. Pega um edital de direito administrativo, por exemplo. Dificilmente você vai encontrar um edital maior do que esse aqui, honestamente. O tempo que você precisa aprender, que você precisa despender para aprender isso aqui, cara, não é tão longo. Você tem um professor com boa didática, que o pacote Correios, inclusive, tem. Se você tiver um professor com boa didática, que te pega pela mão, que te instrui, que te orienta direitinho, cara, em pouco tempo você consegue aprender. Não estou falando pouco tempo, um dia, né? Não estou aqui para te vender ilusão. Não trabalho com isso. Mas num tempo razoável, a tempo de você conseguir fazer a sua prova, você consegue aprender, tá? Basta que você queira. Entenda o teu estado de necessidade. De novo eu digo. Então, você vai aprender ortografia oficial, acentuação gráfica. Isso aqui cai pouquíssimo, tá? Honestamente. Mas emprego das classes de palavras já vai depender um pouco mais da banca. Tem algumas bancas, tipo o Sebrasp, que não liga muito para isso aqui. Mas algumas outras bancas já gostam mais de cobrar. Isso aqui, em outras palavras, é morfologia, tá? Que você pode encontrar em algum lugar com esse nome diferente. Emprego do sinal indicativo de crase. Cara, todo mundo tem medo de crase, mas crase é simples. É muito simples de entender, de verdade mesmo. Basta que você queira. Então você vai querer, você vai ir atrás de um professor que tem uma boa didática e ele vai te explicar de um modo que você vai falar, cara, é só isso. A dificuldade é porque você quer saber sem buscar a teoria, sem que alguém te explique. Então toda vez que você for escrever, que você ficar na dúvida se tem crase ou não, você não vai saber, porque você não foi atrás de aprender como é que é a regra. Mas uma vez que você vai atrás de um professor que te explique bem, de boa. Sintaxe, cara, importantíssimo. Observação não é sintaxe, é sintaxe, tá? E aí você vai aprender também, muito importante, pontuação, especialmente o uso da vírgula, que também quebra muita gente, que não sabe quais são as regras para usar vírgula. Você precisa aprender muito bem também. Concordância é extremamente importante. Residência nominal verbal, significação também, especialmente se a gente estiver falando dessa banquinha aqui, ó, porque ela gosta de colocar algumas palavras aí para quebrar tuas pernas, porque ela sabe que você não conhece. Então, às vezes, ela vai colocar ali uma palavrinha aqui, por exemplo, ó, uma palavra que o Sebrasp ama. Prescindível. Cara, o que é prescindível? Aí muita gente lê e fala assim, prescindível é aquilo que eu preciso, aquilo que é necessário. É exatamente o contrário. Imprescindível é algo que é necessário, indispensável. Imprescindível. Se é prescindível, é dispensável. Isso aqui quebra as pernas de muita gente, porque muita gente lê lá prescindível na prova e fala, imprescindível. Aí ele processa na mente dele, não é necessário. É exatamente o contrário. Outra palavrinha, é defeso fazer tal coisa. O que significa defeso? Aí você vai lembrar do seguro defeso, que é um benefício que é pago para o pescador quando ele não pode pescar. Tá? Quando ele está proibido de pescar. Chama seguro defeso. Então, defeso é uma palavra que significa proibido. Então, você tem que saber a significação das palavras, tá? Principalmente na banca Sebrasp. Como é que você faz isso aqui? Significação das palavras. Como é que você melhora a sua capacidade de interpretar texto? Começa a ler, cara. Vai ler notícia. Para de ficar lendo só Instagram, postzinho de Instagram, carrossel.
Vai ler uma notícia, pega um livro legal que você se interessa, um livro de fantasia, de história, não precisa ser algo voltado para o concurso. Não, algo leve, que vai fazer com que você esteja ali interagindo com textos. Começa a fazer isso, já vai te ajudar um bocado, tá? Enfim, depois que você tiver beleza e com todo esse arsenal da gramática, vai para compreensão e interpretação de texto. Cara, você não vai precisar nem de muita ajuda de professor, tá? Para explicar, porque você já vai ter todo esse arsenal da gramática, você só vai aplicar agora todas aquelas ferramentas para compreender como funciona um texto, tá? Deixa eu partir aqui para matemática, que foi uma outra disciplina aí no seu último edital. O que eu tenho para mencionar aqui da matemática? Cara, quase nada, honestamente. A gente teve todo esse conteúdo aqui e é muito básico também de concurso, tá? Não vejo nenhum ponto alto aqui, tipo, olha, foque mais nisso aqui, que isso aqui é o que mais cai. Acho que tudo é importante para você, tá? Algumas coisas são básicas, talvez você conheça, porque isso aqui é bem assim, matemática de ensino fundamental e médio, tá? Então, você vai estudar MMC, MDC, lembra lá do seu ensino fundamental que a tia te ensinou? Pois é, você vai rever isso aí. Equação de primeiro grau, esse cara fala, meu Deus, equação de primeiro grau é muito, muito de boa. Você precisa ter um professor de novo que te explique bem só. Eu pego você na mão e te explico tudo, tá? Mas é isso. Regrinha de 3. Aí aqui o que você vai ter um pouco mais de complicado? Taxas de juros, que é matemática financeira, né? Simples e composta, capital, montante de desconto, mas nem isso aqui é tão difícil assim. Para você que tiver dificuldade com matemática, não ache ruim eu estar dizendo que não é tão difícil assim, porque talvez você fala, poxa, velho, eu não consigo aprender uma coisa nem mais básica e o cara tá falando que isso aí é de boa. Mas é de boa se você se comprometer a estudar e tiver um professor que te ensine bem, entendeu? Isso faz com que seja de boa para você, mas eu quero que você já entenda que você não é incapaz de estudar isso aqui. Você não é incapaz de aprender, não, muito pelo contrário. O seu problema, você acha que é ruim em matemática, porque você não foi instruído muito bem no seu ensino fundamental. Tentavam te ensinar a decorar coisas, decorar a fórmula, ao invés de explicar para você como a matemática funcionava. Isso faz ela se tornar fácil para você. Como é fácil para mim. Foi exatamente assim. Enfim, princípios de geometria também, um pouquinho mais complicado, mas mesmo assim, bem tranquilo, bem de boa. O que eu acho que talvez entre aqui? Conjuntos. Aí você fala assim, mas tem conjuntos numéricos aqui nessa parte de números reais, tem conjuntos numéricos, mas eu não digo conjuntos numéricos. Eu digo operações com conjuntos, tá? Que é outro tópicozinho aí de matemática que não está expresso aqui, eu acho que pode vir, tá? Mas o que eu espero para matemática é isso aí. E a gente teve outra disciplina que é informática. Só que para informática, pessoal, olha só o que você teve. Conceitos básicos de computação, componentes de rádio e software de computadores, sistema operacional Windows, aí tinha XP e Vista, cara, lembra que foi 2011. Definitivamente, se vier um Windows aí para você, se vier não, com certeza vai vir um Windows em informática, você vai ter o Windows 8 ou Windows 10, tá? Eu até tô apostando mais no 10, que é mais recente, né? Conhecimentos de Word, Excel, PowerPoint, internet, então assim, bem padrãozão, só que tem algumas coisas faltando aqui, e aí eu quero chamar a atenção para você para esse edital de informática, que é o do INSS. Para informática, sim, eu acho que você tem que ampliar um pouquinho mais, dar uma olhada em concurso mais recente. O concurso do INSS foi feito em 2022 pela banca Sebrasp, mas trouxe alguns tópicos aqui adicionais que é muito importante que você adicione nos seus estudos também. Ó. Noções básicas de segurança e proteção, vírus, worms e derivados. Isso aqui não existe mais com o curso de informática. Sem isso aqui é segurança da informação, muito importante nos dias de hoje. Então, você precisa colocar isso aqui no seu cronograma de estudos, tá? Observe que aqui a gente teve o Windows 7 e 10. Então, pode ser também o Windows 7, muitas máquinas aí nas empresas e órgãos públicos utilizam ainda o Windows 7, tá? Então, pode ser que solicitem isso aí para você. E de resto, você já tem aqui tudo abarcado aí na informática, conforme veio aí no concurso dos Correios em 2011. O que eu acho que você não deve fazer? Utilizar isso aqui utilizar para informática o edital, por exemplo, da Caixa. Porque é outra pegada a informática ali, tá? Você tem rede social, outra ideia. Tá ali para concurso de banco, pensando em vendas, em atendimento a cliente, enfim. É outra pegada. Acho que você tem que focar mais nesse edital aqui, porque veja, ele é quase igual ao último edital dos Correios. Então, o que os Correios precisam é do teu conhecimento exatamente como está sendo cobrado aí no INSS. Tá? Então, é o que eu espero aí para o seu edital de informática. Mas,
Como eu falei para você, como o edital veio em 2011, é muito difícil que a gente tenha só essas 3 disciplinas, porque hoje você não tem concurso assim. O que eu espero para esse próximo concurso? Umas 4 ou 5 disciplinas, tá? E a gente vai dar uma olhadinha aqui nas outras possíveis disciplinas. Eu quero trazer aqui para você esse ponto, que é a disciplina que veio no seu concurso dos Correios em 2024, só que para concurso, para cargos de nível superior e técnico, em relação à segurança do trabalho. Tem alguns comentários muito importantes aqui para fazer, só que eu só faço aí no próximo vídeo. Segue a playlist e a gente se encontra lá. Valeu, abraço.